Não vai nem comentar, né? Já começou, já. Deixa eu. Muito boa noite a todos. Vamos chegando aí para a gente começar. Muita gente entrando aí. Naira, Fábio, Otávio, Carlos, Delvane, Elisângela, Márcia, Mônica. Vamos chegando todo mundo aí para a gente fazer a nossa prece juntos na noite de hoje. Solange, Daniel, Fátima Navarro, Maristé, muito bom, Márcia, sejam todos bem-vindos, Beth, isso, Nurdinha, todo mundo chegando aí para o nosso encontro, Cláudia, muito bem. Vamos, hoje, Luciano chegando também aí, sejam bem-vindos. O nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre ilusões, conforme foi divulgado aí, que vocês viram, né? Flávia também chegando aí, Bruno, todos sejam bem-vindos. E nós vamos agora nos preparar, a Cleide também chegando aí, muito bom. Vamos nos preparar para fazer a nossa prece, pedindo a todos aí, onde estiverem, se possível, né? Nem se não é obrigatório, mas se possível, diminuir a luminosidade do ambiente. Nós vamos colocar, como de costume, a nossa música, para acompanhar aqui a nossa prece e a gente se conectar aí por meio da prece, que talvez seja o maior meio de conexão entre nós e Deus. Querido amigo Jesus, amigo incondicional de toda a humanidade, pedimos ao Senhor, querido Mestre, que mais uma vez nos inspire, nos ajude a elevar a nossa harmonia, a fim de poder captar a presença, a sua presença e a presença dos espíritos felizes que sempre acompanham aqueles que se reúnem em seu nome. Pedir, querido Mestre, pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, pelos nossos irmãos de todo o planeta Terra, encarnados e desencarnados. Eles que também partilham conosco do Evangelho, da doutrina espírita, essa mensagem que nos consola, que nos dá tranquilidade, que nos ajuda a continuar caminhando apesar dos desafios. Muito obrigado, querido amigo Jesus, por tudo que temos recebido. Pedimos a sua proteção e a sua bênção em mais essa noite de trabalho em seu nome. E que assim seja. Chegamos mais aí, mais amigos, Tiago, Fátima, Sheila, Dora, Adilene, Thelma, que bom que nós estamos aqui agora, a gente começar a nossa conversa de hoje. Então hoje a gente vai falar sobre ilusões. O que é que nos move na vida? Todo mundo, né?
acho que é difícil ter uma pessoa no mundo que não tenha um propósito na vida. Só aquelas pessoas que perderam a sua capacidade de pensar, de discernir, né? Mas, considerando a normalidade das pessoas, todo mundo tem os seus objetivos, todo mundo tem suas crenças, todo mundo tem seus sonhos, seus desejos, porque senão a vida não teria sentido. O que nos move na vida, a cada um de nós, a humanidade inteira, são propósitos. E aí nós temos como propósitos as conquistas materiais, né? As conquistas sociais, intelectuais, todas elas normais, que fazem parte da nossa luta, da nossa escalada, e é preciso que a gente tenha mesmo dessas metas, né? Esse móvel das nossas ações. Podemos também ter como meta a família. Tem muita gente que coloca num plano altíssimo a família. Embora conquiste as outras coisas, mas faz com que tudo convirja para a família. Né? A gente costuma sempre dizer nas nossas palestras que é muito ruim quando eu cresço materialmente ou quando eu cresço intelectualmente e eu diminuo na família. E eu me torno menos presente, menos paciente, menos afetivo. É uma contradição. Todo esforço de crescimento do espírito é para converter isso em amor. Se há um esforço que não é convertido em amor, ele deixa uma lacuna. Olha que coisa interessante. Qualquer esforço que a gente faça que não for convertido em amor, ele deixa uma lacuna. Então, nós podemos também ter o móvel das nossas vidas, os relacionamentos. A pessoa vive, eu vivo porque amo muito alguém. Alguém é o motivo da minha vida. E a gente faz tudo por causa daquela pessoa. Essa pessoa pode ser um filho, pode ser o cônjuge, pode ser a namorada, pode ser a mãe, o pai, o amigo. Enfim, podemos também ter, e aí tem um ponto complicado. Há pessoas que têm o móvel das suas vidas está no passado. E aí é um ponto complicado. São aquelas pessoas que vivem presas ao passado, aos sonhos do passado. Vivem presas aos momentos em que elas dizem que eram felizes. Ah, esses momentos que não voltam mais. Era tão bom. Aquela pessoa que eu amei, que eu gostava. A minha mãe que se foi. Então, o móvel tem pessoas que vivem o tempo todo atrelada ao passado. O que tem de ruim nisso? Se isso não for convertido em amor, e amor significa desprendimento, também gera vazio. Também gera problema. O móvel das nossas ações, qualquer que seja ele, tem que ser convertido em amor. No presente, amor hoje. Não dá para ficar pensando no passado, com esse amor ancorado no passado, transformando-se em uma obsessão. O amor pela mãe, pelo filho, pelo marido, pelo irmão, por quem quer que seja, que ficou no passado. A gente precisa ter cuidado com esse amor às pessoas que se foram, para a gente não se tornar uma âncora e ficar presa a elas e elas presas a gente. Mas a gente está aqui falando desse móvel, né, da vida da gente, de todos nós. O problema é que tudo isso pode se tornar doentio. Até a gente já deu aqui já ensaiou a dizer isso. Todos esses desejos, esses sonhos, essas motivações, elas podem se tornar doentias, se nós não tivermos os certos cuidados. E um fato é que raramente ou poucas pessoas, né, na nossa cultura muito imediatista, muito superficial, muito utilitarista, a gente não para muito para amadurecer os nossos sonhos, né, para ter uma dimensão clara daquilo que a gente quer. A gente não para muito para fazer isso. Bota o pé na estrada, toca e a gente fica com aquele desejo de conquistar, preso a alguma coisa, mas não tem a reflexão.
Não é parte da nossa cultura. Pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso. Por isso que, se nós não tivermos cuidado, o móvel das nossas vidas pode se tornar doentio. Um fato muito comum que acontece na vida de todos nós, e já é um sinal de que nós não estamos bem em nossos sonhos e nossos desejos, é que depois que a gente realiza determinados desejos, a gente se atira rapidamente, com pouco tempo, à conquista de novos desejos. Então eu queria ter uma casa. Podia ser uma casinha qualquer e tal, porque hoje eu moro de aluguel ali. Se eu conseguisse uma casinha, eu estaria feliz. Aí a gente consegue a casinha. E quando está dentro da casinha, a casinha não presta mais. Eu agora tenho que ter outra coisa. Qual o problema? A gente deixa de curtir, a gente deixa de viver a essência daquela conquista. A gente põe na lata do lixo o esforço todinho que a gente fez. Imagine que eu passei a minha vida inteira sonhando em ter uma casinha. E no dia que eu tenho uma casinha, eu moro com alegria ali nos primeiros dias, mas depois de um tempo eu me acostumo com ela e começo a dizer que ela não presta. Eu começo a dizer que eu quero morar em outro lugar, que não tá bom, eu queria fazer isso, e começo a reclamar da casinha que eu tenho. E aí, com o olho, na próxima conquista, eu deixo de valorizar aquilo que eu conquistei a duras penas. Então, é muito comum que a gente faça isso. A cada desejo, a gente vai se descola da realização dele, né? A cada desejo realizado, a gente se descola rapidamente dele e pula para o próximo. E não vivencia o significado daquilo, a essência daquilo, né? Isso vai gerando um problema íntimo em cada um de nós. Também é muito comum a gente ver, não é, que para realizar os nossos desejos, e aí não é todo mundo que faz isso, mas torna-se cada vez mais comum, a gente correr riscos. Correr risco para realizar sonhos, desejos, propostas absurdas, não é? A gente às vezes topa propostas absurdas para realizar um desejo, principalmente quando esse desejo diz respeito ao material, o dinheiro, a fama, a posição social, não é? Ao status social. Tem gente que corre imensos riscos, riscos íntimos, riscos de caráter, para poder ver o seu desejo se realizar. A gente topa relacionamentos interesseiros. Tem pessoas que se aproximam de gente importante, não é, para conseguir realizar os seus sonhos. Elas dão uma importância muito grande. Ah, mas eu conheço o juiz, o prefeito, o governador, o senador, né? Eu conheço fulano, doutor e tal, o empresário, o milionário. E são relacionamentos interesseiros. E a gente começa a jogar, né, a essência dos nossos desejos. Estou falando que as relações elas são ruins, mas às vezes a gente até topa relações ruins. Não quer dizer que ter um bom relacionamento com as autoridades, com os homens de poder, é uma coisa ruim. A princípio, não. Mas quando isso é interesseiro, isso vai gerando um problema de caráter na gente, né? A prova de que a gente pode estar errado é quando a gente está tão acostumado nesses relacionamentos interesseiros, que quando aparecem os amigos mais simples, a gente já não os conhece mais, porque agora a gente só conhece gente importante. Interessante isso, não? Então, a gente também pode, não é, ter determinadas atitudes de comprometimento da nossa família, da nossa saúde. Por exemplo, é possível que a gente trabalhe tanto para ganhar dinheiro e influência profissional que a gente abandona a família. A gente não tem tempo para escutar a família, não tem tempo para viver com o filho, para brincar, para passear, não é? Para viver o lar, para viver o afeto, porque a gente trabalha 12, 14, 20 horas por dia, porque há um propósito: eu quero ganhar dinheiro, né? Eu quero ter status na sociedade que eu participo. E aí eu vou desgastando os outros aspectos da minha vida, sobretudo o aspecto afetivo, as relações. Eu conheço
alguns casos em que eu vivi perto dessas pessoas, no ambiente profissional, que eram aquelas pessoas cartesianas, que elas viviam num racionalismo tão grande que elas eram incapazes de perceber a emoção, de chorar, de admitir a subjetividade das coisas. Não, tudo tinha que ser imediatamente resolvido. Tudo muito cartesiano, tudo muito lógico, tudo muito frio. E um belo dia as pessoas são acometidas de um fato na vida que quebra as pernas. E essas pessoas são retiradas desse movimento, dessa dinâmica, a fórceps. Elas são arrancadas de lá e são obrigadas a parar. E aí elas percebem o que fizeram com a vida. Muitas vezes entram em parafuso, porque, como nós dissemos no início, todas as conquistas, quando não são transformadas em amor, geram um vazio. E aí, os casos dessas pessoas que eu estou falando aqui agora, quando caiu a ficha, que elas foram obrigadas a parar essa dinâmica, eis que o vazio aparece. Não houve transformação do esforço em amor. Apenas o orgulho, o egoísmo, a vaidade, que é comum a gente nesse estado evolutivo. Todos nós temos isso. O fato é que nós temos que ter consciência disso, de trabalhar para que o nosso orgulho, o nosso egoísmo, não deixe que as nossas conquistas, que as nossas lutas passem ao largo do amor, da transformação disso na essência, porque o esforço é um meio de trabalhar aquilo que é mais importante no espírito, o amor. Qualquer coisa que eu faça, e isso não deixa um dividendo para a minha necessidade de aprender a amar, eu estou gerando um vazio. Pois bem, aí a gente sequer, às vezes, quando estamos assim, iludidos com uma coisa, a gente sequer avalia as situações, as pessoas, né? A gente às vezes cria uma autoimagem, né? A gente superestima a nossa imagem, a gente acha que nós somos o cara, né? o poderoso, e que todo mundo está abaixo da gente. A gente pode até não pronunciar, mas às vezes a gente pensa isso. Eu tenho uma ideia superestimada do que eu sou, né? E muitas vezes eu subestimo as pessoas, subestimo aqueles que convivem comigo, acho que as pessoas são manipuláveis, porque eu sou inteligente, eu sou o cara, eu sou competente, eu sou ninja, e eu manipulo todo mundo. Então isso também vai criando um vazio em torno de nós. Falando desses riscos que a gente corre, a gente lembra aqui de uma passagem do Evangelho que está contada de uma maneira muito bonita lá naquele livro Boa Nova, psicografia de Chico, pelo espírito Irmão X, que é Humberto de Campos. Quem tiver interesse de ler esse capítulo, um capítulo pequeno, 6, 7 folhas, e o título do capítulo é assim: A Ilusão do Discípulo. Conta que Jesus entrou em Jerusalém, né, recebido com muitas flores. E quando terminou a recepção de Jesus, já era de tarde, e os discípulos, cada um procurou a sua casa. Então Judas e Tiago saem caminhando para Betânia, né? E naqueles caminhos estreitos, eles iam conversando, e eis a conversa dos dois. Judas com um semblante fechado, né? Pensativo, né? Um semblante pesado, e Tiago com um semblante mais solto, daqueles que têm fé. As pessoas que têm fé têm um semblante mais solto, elas andam sem medo, ainda que tenham uma ameaça por perto delas, ainda que tenha um dragão lhe esperando, mas as pessoas que são crentes andam serenas, porque elas sabem que tudo é passageiro, elas sabem que o corpo físico é passageiro, elas sabem que nada acontece sem a vontade de Deus. Então ali de um lado Judas com o semblante fechado, amargurado, pensativo, e Tiago com o semblante aberto. Eis que Judas pergunta para Tiago: Tiago, você não acha que Jesus
é muito simples. Você não acha que ele precisava ter mais malícia? Às vezes eu fico olhando para ele e eu não percebo nele aquela pessoa que poderia resgatar, libertar o povo de Israel do jugo de Roma. Eu acho ele muito simplista. É preciso que a gente faça algo mais enérgico. Aí Tiago olha para ele assim, surpreso. Mas Judas, você acha que Jesus devia ser um revolucionário como os humanos que saem destruindo, né, os povos em benefício dos seus próprios interesses? Aí Judas, não é bem assim. Mas olha, observe, Tiago. Jesus, a gente olha para ele prega para quem? Para os ignorantes, os desclassificados, os leprosos, os pobres. Qual é a cobertura que Jesus vai ter pregando para esse povo? Ele não se preocupa em se apresentar aos sacerdotes, né, aos representantes de Roma, que estão aqui em Jerusalém. É uma falha grave que o mestre está cometendo, Tiago. Nós temos que nos aproximar dos homens de poder. Aí Tiago, não, Judas. Jesus disse que o meu reino não é deste mundo. Não podemos comparar Jesus com os poderosos do mundo. Eles passam, não é? A vestimenta do romano se acaba no túmulo. Os sonhos e as ilusões se acabam. Jesus é um mestre da imortalidade, é um mestre da alma. É um rei que não passa. Os outros são todos passageiros. Aí Judas diz assim, olha Tiago, eu entendo o que você diz. Realmente, Jesus é muito bom. Eu gosto das mensagens dele, acredito nele. Mais uma vez, eu vou lhe dar um exemplo. Hoje, quando ele estava entrando lá em Jerusalém, que o povo começou a recebê-lo com com aquela ovação, aquela festa inteira, não é? Ele não se entusiasmou com aquela emoção do povo recebendo ele. Ele não demonstrou entusiasmo. Está vendo, Tiago? Não pode ser assim. Ele deveria se aproveitar do entusiasmo do povo para que a gente pudesse se impor às autoridades de Roma e de Jerusalém. Não, ele simplesmente não alimentou, né? Não se entusiasmou com aquilo. Então é por isso que a gente precisa levar, de uma vez por todas, apresentar o Evangelho, né? A gente precisa ter o poder. A nossa superioridade requer que nós sejamos o poder. Ele não é o Messias, não veio para ser o Senhor do mundo, mas ele não faz isso. Na prática, é muito simplista. Como a gente vai fazer isso com mendigos, leprosos, desclassificados? Não dá. E aí o Tiago serenamente diz assim, Judas, eu não estou entendendo onde você quer chegar. Eu não estou entendendo que você queira que o Mestre Jesus amanhã salve e resolva todos os problemas da terra. A obra do Cristo não é uma obra de hoje nem de amanhã. É a obra para o resto dos tempos, Judas. Você está sendo muito imediatista, muito utilitarista. Seus sonhos são ilusões. Porque Judas queria tudo imediatamente. Ele não queria compreender a profundidade da vivência com Jesus. Então os dois, depois dessa conversa toda, a noite vai caindo e os dois se separam naquele caminho estreito e cada um vai para sua casa. E Judas vai descansar na casa dele, mas não consegue dormir a noite toda, pensando nos seus planos maquiavélicos. E durante a noite Judas pensava, eu já sei, eu tenho que ir conversar com os meus amigos de Roma, com os sacerdotes, com as autoridades administrativas de Jerusalém. Eu tenho meus amigos lá, as autoridades, os doutores. Eu preciso dizer a eles, né, do poder do Evangelho. E quando eles entenderem, eu vou pedir a eles que passem para mim a autoridade de conduzir agora, de ser o representante da Boa Nova. Porque eu quero ser esse representante enérgico, e não aquela pessoa simples, que é Jesus, que fica ali naquela coisa do dia a dia, pregando para pescadores, isso não vai levar a lugar nenhum. E esse pensamento ali durante a noite toda, e ele dizia, um pouco de conflito no fundo, mas ele dizia, não, mas eu sei,
Quando eu conquistar a minha posição de liderança, aí eu vou ter o poder, né? Eu entrego Jesus aos poderosos, mas quando eles me derem o poder, que eu for também uma autoridade, eu liberto Jesus e o evangelho vai tomar o mundo inteiro. A nossa superioridade vai ser percebida. Que coisa. Aí o dia amanhece, e ele com esses pensamentos sombrios na sua cabeça, o dia amanhece e ele vai ter com as autoridades naquela manhã de sol. Então vai lá no Sinédrio, conversa, recebe toda aquela recepção mentirosa, né? Aquela recepção cínica, mas que satisfaz o orgulho, a vaidade de Judas. Então ele é recebido no Sinédrio, os caras empenham, hipotecam todas as promessas para que de fato aconteça aquilo que ele planejou, né? E Judas fica feliz, porque de fato estava conseguindo se concretizar os seus planos. Eis que quando Judas sai do Sinédrio, não demora muito tempo, ele é surpreendido com Jesus sendo açoitado, sendo conduzido à cruz, imolado, crucificado. Ele corre, vai ter com as autoridades, os amigos influentes dele, perguntando: o que é isso? O que foi que houve? Vocês não me disseram? E aí as autoridades, sarcasticamente, né, não consideram as reclamações de Judas, né? Colocam ele para fora do Sinédrio. O que eles queriam já tinham conseguido. Eles queriam desmoralizar Jesus. Judas não era ninguém. Era apenas uma ilusão que ele tinha consigo. Uma ilusão descabida. Então Judas vai, depois disso, entristece-se, não é? Foge, como todos os discípulos fugiram, exceto João. E ele, quando se encontra com os discípulos, todos olham na cara dele, né? Reprovando a atitude dele. Então, Judas sai, e aí nós sabemos o que acontece. Quando ele vai e se suicida. Mas antes disso, uma voz ecoa dentro de si, procurando lhe salvar. Jesus dizia, no íntimo da sua alma: meu reino não é deste mundo, ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas isso não foi suficiente. O desespero era tão grande que ele cometeu o suicídio. A ilusão do discípulo. Por isso que nós estamos falando aqui na noite de hoje, de que nós temos que ter cuidado com os nossos desejos, com as nossas ambições, que às vezes elas são absurdas. Quantas vezes a gente não quer conselho, a gente não quer ouvir o pai, não quer ouvir a mãe, não quer ler o evangelho, não quer fazer uma prece. A gente cega e fascinados, iludidos, a gente vai, né? Bate a cara lá na frente e depois a gente se torna um trapo de sofrimento. Muitas vezes até a gente conquista o dinheiro, a fama, mas por dentro viramos um trapo. E sem contar que tudo isso nos leva a um descontrole emocional muito grande, como esse descontrole de Judas. Nós somos um pouco de Judas, né? Nós fazemos, às vezes, essas coisas em nossas vidas. A gente tem descontrole emocional, pode ter descontrole financeiro, descontrole afetivo, perda da saúde física. E mais ainda, a gente, de tanto agir assim, em busca das ilusões, no dia que um dos desejos não se realiza, a gente se revolta, a gente se frustra, o vazio fica imenso, a sensação de impotência. Porque o orgulhoso e o egoísta que vive de ilusões, quando ele não consegue realizar as suas ilusões, ele entra em desespero. Ele não aceita. Isso é orgulho e egoísmo muito que nós ainda temos em nós. Então esse vazio vem à tona como um vulcão em erupção, que leva as pessoas ao vício, às drogas, ao álcool, ao suicídio, à violência, à incapacidade de viver socialmente, de viver com as pessoas simples. Tudo isso por conta das nossas ilusões. Essa história de Judas, a gente relembrou aqui apenas para que a gente tome essa história no nosso dia a dia, fazendo uma reflexão sobre os nossos desejos, os nossos esforços. Sem contar aí, agora é um aspecto importante,
o lado obsessivo, o lado espiritual desse drama, dessa questão. Toda vez que nós estamos lutando pelas nossas conquistas, mas a gente não fica vigilante para que transforme essas conquistas em amor, conforme nós dissemos no início, os espíritos, né, os obsessores, ou ainda que não sejam obsessores ligados diretamente a mim, mas os espíritos que se aproximam, que se parecem comigo, que alimentam os mesmos planos, ou aqueles que são meus inimigos, ou aqueles que querem ver o circo pegar fogo. Quantos espíritos tinham ali ao redor de Judas, influenciando o pensamento dele, a ilusão de Judas? Quantos espíritos inferiores levaram ele a não ter o auto-perdão, a não ter a humildade de continuar vivendo? Quantos espíritos levaram ele ao suicídio? Então, quando nós estamos nessa caminhada de ilusão, não é? Uma caminhada, poderíamos dizer, assodada, sem ponderar, sem ouvir conselhos, sem fazer reflexão, nós atraímos espíritos que querem ver a gente dar com a cara no chão. Espíritos que querem ver a gente alcançar tudo aquilo que não é essencial. Porque eles sabem que vai ficando um grande vazio espiritual em nós. E às vezes eles riem quando no final das contas tudo aquilo que a gente conquistou se transformou num vazio. Eu fico olhando, meu Deus, de vez em quando a gente vê pessoas famosíssimas, ricas, que têm um status social imenso, morrerem de overdose. Ali existem espíritos inferiores que estão ali comemorando, soltando foguetes, porque mais um foi sugado, né? Mais um foi sugado na sua essência. Viveu todos os seus desejos, todas as suas ilusões, sem ponderar que aquilo tinha que ter uma contrapartida de amor, de simplicidade, de humildade, de vigilância. E aí são sugados, né? Porque o mundo espiritual da Terra é um mundo ainda que tem os dois lados. Tem o lado dos espíritos felizes que nos ajudam na caminhada e tem os espíritos ignorantes, infelizes, que lutam contra o Cristo, que lutam para parar, para atrasar a caminhada da humanidade. Por isso que Jesus deixou o Evangelho e pediu para sermos vigilantes, e pediu para que a gente não venda a nossa alma. Essa expressão é muito justa. A gente vende a alma para conseguir o sucesso, para conseguir realizar o sonho. E aí a gente vira um Judas, é sugado, né, pela espiritualidade inferior. Aí na doutrina espírita, os espiritualistas, nós temos os exemplos de médiuns, de sensitivos, que caíram na ilusão da fama, do poder, não é? E no final das contas foram sugados pelas trevas. Pessoas que nasceram com missões, com compromissos brilhantes, belíssimos, no uso da mediunidade, e essas pessoas se deixam levar invigilante pelas ilusões da vida, como o exemplo de Judas. Mas a gente pode perguntar a nós mesmos: como eu identifico que os meus desejos não estão corretos, que eu posso estar me desequilibrando? A gente pode fazer algumas perguntas para nós mesmos. Por exemplo, nossos desejos são caprichos? Ou são desejos maduros? Ou são ponderados? Ou são caprichos que eu vou fazer, doem quem doer? Eu vendo minha alma. Ninguém vai me impedir de fazer isso. Cuidado. Se a gente faz essas afirmações, nós estamos começando a criar aquele vazio. Estamos começando a fazer o que Judas fez. Tiago argumentou tanto com ele, mas ele não desistiu da sua ilusão. Podemos fazer uma outra pergunta? A gente fica frio quando a gente está assim, focando no nosso desejo. A gente fica frio, indiferente aos que nos rodeiam. Isso é um sintoma ruim. Primeiro é um capricho. Depois do capricho, isso me faz ser uma pessoa fria, indiferente àqueles que vivem ao meu redor.
Eu não os vejo, eu só enxergo a minha ilusão, eu só enxergo a minha ambição. Então esse é um sintoma ruim. Outro sintoma ruim também é que a gente, quando alguém chega pra gente assim e se põe no meio da nossa caminhada, um obstáculo, né? uma ameaça aos nossos desejos, a gente entra em desespero, a gente fica sem saber o que é que faz, se descontrola, também é um sintoma de que nossos desejos podem estar sendo ilusões. É um sintoma de esvaziamento do sentido de ser das conquistas. Então eu coloquei aqui 3 pontos, mas existem vários pontos. Primeiro é se o meu desejo é um capricho, inarredável, eu faço qualquer coisa para conseguir, é um sintoma ruim. Segundo, eu sou indiferente a quem está do meu lado, passo por cima, termino o casamento, abandono os filhos, arranjo outra pessoa, me caso com uma mulher mais rica, né? Vou embora. Eu sou indiferente, eu quero atingir aquilo, meu objetivo. Sintoma também de que a gente está indo para as trevas. E o outro sintoma é se alguém se colocar no meu caminho, eu entro em desespero. Se tiver uma ameaça de que eu não vou realizar aquilo, eu entro em desespero, me descontrolo. Porque eu não sei viver sem isso. Virou uma auto-obsessão. O nosso orgulho, muitas vezes, cria auto-obsessão. E nós nos tornamos escravos dessas ilusões. E o que fazer? Para a gente agora chegar na parte que eu gostaria, eu quero mais, que nós queremos. O que é que a gente faz diante dessa situação, diante desse contexto? Primeiro, a gente tem que entender que o mais importante na nossa caminhada em busca de qualquer coisa, às vezes não é nem a coisa em si, é a caminhada. Coisa interessante, né? Quando eu estou lutando na minha vida para conquistar alguma coisa, essa luta, esse caminho, esse tempo, não é? A vivência desse caminho é o objetivo. É ali que eu aprendo. A essência está na caminhada. E muitas vezes não na coisa em si. Se eu vivo bem a essência da caminhada, quando eu chegar na conquista, a conquista vai estar madura. Então, uma coisa interessante que nós temos que fazer na vida, nós temos que valorizar a nossa caminhada. Nós não podemos fugir das dificuldades do caminho. Ah, eu quero que passe logo, porque eu quero conquistar logo aquilo que é o meu desejo. Calma. Vamos viver cada dia as lutas, as lágrimas, o suor da conquista. Orar, agradecer, pedir força, não é? Aproveitar as relações que surgem no caminho. É isso que nos engrandece. É aí que eu transformo o meu desejo em amor. Aí quando eu me acostumo a fazer isso, quando eu chego na conquista, a conquista está madura. Eu conheço poucas pessoas, né, assim, que têm uma maturidade muito grande, mas eu conheci um amigo, ele já desencarnou, que ele dizia, ele teve lutas enormes na vida dele, mas eu sempre percebi uma coisa, quando ele chegava na conquista, ele não fazia festa, não soltava foguete, né? Não fazia festa, não gritava de alegria, ele chegava sereno, só fazia agradecer a Deus pela caminhada. Isso é importante para nós. A importância está na caminhada. Quando ela é bem feita e eu conquisto, eu chego maduro, feliz. A festa é dentro, não é fora. A festa é dentro. Esse amigo, eu aprendi muito, porque o mais jovem não entendia porque ele fazia assim. Depois, estudando o Evangelho e a doutrina espírita, a gente vai entendendo, a gente vai tendo um pouquinho de sabedoria. Outra coisa que nós podemos fazer também, não é? Nós temos que ter as novas conquistas? Temos. Nós dissemos no início que nós temos que ter um móvel em nossas vidas. Mas nós não podemos desrespeitar, desvalorizar, descuidar daquilo que nós somos ou temos. Aquele exemplo da casinha que eu falei. Da profissão. Hoje eu posso ter uma profissão que eu ganho pouco. Eu posso trabalhar num lugar que eu não gosto, que o patrão não é bom. Mas eu tenho que viver bem ali, eu tenho que dar o melhor de mim ali. Porque ali é o meu presente.
Lembra que lá no início a gente falou que tem pessoas que têm um sonho no passado ou no futuro. Eu não posso ser feliz quando eu tiver um emprego melhor. Eu preciso lutar, suar muito interiormente para construir a minha felicidade hoje. Ali naquele emprego que eu ganho pouco. Porque ali é o caminho. Eu não devo desrespeitar o patrão, o emprego, reclamar, fazer má liderança negativa, sonhar em queimar com a propriedade alheia, né? Subverter a ordem, né? Incriminar as pessoas, arranjar uma falsa justiça para pôr no Ministério do Trabalho e quebrar o meu patrão. Não. Ame o seu trabalho. Se o patrão é ruim, é problema dele, ele vai acertar as contas com a vida. Mas enquanto você estiver ali, é o caminho. Transforme essa caminhada na essência. Transforme a luta, a conquista em amor, para não gerar vazio. Aí sabe o que acontece? Tem pessoas que desrespeitam o que têm e o que são, olhando para o que querem ser lá na frente. Isso é ilusão. Então temos que ficar vigilantes nesse aspecto. Um outro ponto que nós temos que fazer também é evitar apego. Apego. Apego a pessoas, a dinheiro, a bens, a títulos. Sabe por quê? Tudo é dinâmico. Tudo é dinâmico. Tudo muda. A evolução do espírito é dinâmica. O espírito obrigatoriamente tem que mudar de condição. Hoje ele tem, amanhã ele pode não ter. Hoje ele está numa situação, amanhã ele tem que estar em outra. Então a gente não pode ter apego a nada. Nem a pessoas, nem a carro, nem a dinheiro, nem a bens, nem a nada. A gente deve cuidar. A gente deve respeitar, amar, mas não querer a posse doentia, da relação, da propriedade, da coisa, porque aquilo vai sair das nossas mãos. A premissa é, a vida é dinâmica, tudo muda, tudo vem para a minha mão e sai da minha mão. Eu não sei quando, pode ser amanhã. E eu vivo a ilusão de que eu sou dono e eu sou alguma coisa eternamente, nada. Por isso que a serenidade de Jesus, por isso que ele olhava para a humanidade e dizia, eles estão correndo, suando, lutando em busca do vazio. Aí ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele mostrou que a essência da nossa caminhada é transformar as nossas lutas em amor. Estou repetindo várias vezes isso. Outra coisa que nós temos que fazer é não deixar, a gente já falou isso no início, eu vou repetir rapidamente, não deixar que o futuro ou o passado nos leve a ignorar o presente. Isso é muito ruim. Quando a gente fica pensando no ontem, ou a gente fica pensando no amanhã, e a gente repete isso todos os dias, significa dizer que a nossa vida passou e nós não vivemos lá. Porque aquele que muito pensa no passado ou no futuro não vive o presente. Então não observemos, será que eu não estou vivendo muito preso ao passado? Há pessoas que perderam, por exemplo, um pai e passam a vida inteira reclamando porque perdeu o pai, pedindo a presença do pai. Eu lembro que eu fiz muito isso quando eu era criança, que a minha mãe desencarnou muito cedo. E eu me lembro que quando eu tinha 10, 11 anos, sei lá, 9 anos, eu chorava dizendo, minha mãe, vem cá, por que a senhora foi embora? Para uma criança até se admite. Mas não é bom fazer isso. A sua mãe não era, ela é. Nada no universo está no passado ou no futuro. O universo é o presente. Então, vigiemos para que os nossos sonhos não fiquem presos onde nós não estamos. Os sonhos estão onde os meus pés estão, no hoje, nas relações que eu tenho, nas conquistas de agora. E a cada dia
né? Uma nova conquista, valorizando aquela que passou, mas sem se apegar a ela. Outro ponto importante, e aí a gente vai caminhar agora para o final da nossa conversa, é dizer o seguinte: nem sempre as nossas conquistas vão sair do jeito que a gente quer. Todos nós temos um sonho muito grande de que os nossos filhos sejam, né, aquelas pessoas brilhantes, sejam pessoas bem comportadas, né, que os nossos filhos sejam... Claro, é normal que a gente queira tudo de bom para eles, mas nem sempre vai ser assim, porque a vida é deles. Às vezes os nossos filhos vão precisar passar por dificuldades como espíritos. As minhas necessidades, as nossas necessidades como pais e mães, junto com as necessidades dos nossos filhos, são o caminho. Eles demonstram a necessidade daquele sofrimento, daquela dor, daquele desafio. Então nós temos, não é? Nós temos que ter em mente que nem tudo vai dar como a gente gostaria. Tem determinados sonhos que não vão se realizar. E aí, o que é que a gente tem que pensar nessa hora? Quando os nossos sonhos não se realizam, nós temos que ter equilíbrio. E o nosso equilíbrio nasce da confiança que nós temos em Deus. Por exemplo, eu queria muito que meu filho fosse assim. Faça tudo para que ele seja, mas não mande no destino dele. Faça tudo que tiver ao seu alcance. A outra parte, se não lhe é possível a Deus. E quando Deus entra na questão, não é como a gente quer, é como é necessário. Então, ter a confiança de que tudo que vai acontecer é uma necessidade na luta evolutiva de cada um de nós. Então, não podemos ter a ilusão de que tudo vão ser flores. Temos que estar preparados, porque vão aparecer os espinhos, inexoravelmente. Os espinhos vão aparecer. Mundo de provas e expiações, não tem jeito. A qualquer momento, em qualquer ponto da caminhada, surge o testemunho. Temos que ter essa confiança em Deus, de que até onde eu posso, eu faço. A partir dali, equilíbrio, serenidade, entrega a Deus. E pede a Ele sabedoria, para poder compreender, né, os desafios que estão fora do nosso alcance. E, finalmente, lembrar que os nossos planos só são nossos até um certo ponto. Mas a parte mais importante dos nossos planos pertence a Deus. Deus nos abençoe, nos fortaleça, para que a gente aproveite melhor, ainda mais, a vida. Vamos ver se a gente tem alguma pergunta, alguma observação. Teve algumas aqui durante a palestra, eu não quis parar, né? A gente está sempre fazendo isso, a gente só faz os comentários no final. Aqui já tem duas colocações, uma do Carlos Antônio. Ele diz o seguinte: na verdade, somos ainda crianças, precisamos muito nos vigiar. Exatamente, Carlos. Precisamos muito aprender. Ainda temos que ter muita maturidade, e é para isso que Jesus veio, para nos dar essa maturidade. A oportunidade, ela é uma dádiva de Deus. Cada instante, cada experiência, cada vivência do Evangelho, da leitura de um livro espírita, de uma palestra, essa reflexão que nós estamos fazendo aqui, é que vai nos ajudando a sair dessa imaturidade. Mônica também disse aqui o seguinte: é a caminhada, é como atravessamos as dificuldades que cria a essência. Quando eu estou chorando, quando eu estou lutando, quando os pés estão doendo, as minhas reações é que constroem a essência da minha caminhada. Se eu me destrambelho, se eu fujo, se eu não aceito, se eu me revolto, eu crio um vazio dentro de mim. Quero ver se tem mais alguma coisa aí, que saibamos fazer das nossas conquistas materiais a nossa evolução espiritual. Marcos. Pois bem, Marcos, exatamente. As nossas conquistas materiais são o meio, é o canal da nossa evolução espiritual. Não é?
Que mais aqui? Uma pessoa queria saber sobre as cartas psicografadas. Bom, as cartas psicografadas existem, né? Tem médiuns que psicografam cartas de pessoas, de entes queridos. Lá no nosso centro nós não temos esse trabalho, mas há centros, né, que às vezes convidam médiuns que fazem as cartas psicografadas e elas realmente são consoladoras. Então, se tiver alguma oportunidade, essa pessoa é o John Lima. Né? Existem realmente as cartas psicografadas e elas são um consolo. Mas nós temos que ter cuidado, porque nem sempre a fonte da carta psicografada é confiável. Tem mais uma pessoa aqui falando, nosso Manuel Siqueira, está dizendo o seguinte: nós precisamos controlar os nossos desejos. Perfeito. Controlar no seguinte sentido, né? Aquela pergunta que a gente fez, aquelas perguntas. Será que o meu desejo é um capricho? Será que o meu desejo é uma ousadia, né, desmensurada? Será que eu me desespero se eu não realizar? Se a gente fizer essas perguntas, a gente vai se educando. Porque nós estamos assim para se educar, né? Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui no mundo de provas e expiações. O bom da doutrina é que ela é a ferramenta que nos educa no caminho. Uma pergunta mais aí. Márcia está perguntando o seguinte: e quando queremos tanto uma coisa, conseguimos e não conseguimos conquistar? Interessante isso. Nós temos um grande desejo e não consegue realizar. Está dentro daquela última colocação que eu fiz. Nós temos que fazer a nossa parte, até o nosso limite. Quando ele não se realiza, é porque a outra parte tem que ser feita por Deus, não do jeito que a gente quer, mas do jeito que a gente precisa. É confiar em Deus. A partir daí, desse momento em que eu fiz tudo e não consegui, é entregar a Deus e ter a confiança que Ele sabe o que faz. Vamos ler aqui mais uma, que é do Marco Julião: que saibamos fazer das nossas conquistas materiais a nossa evolução espiritual. Eu já comentei essa. Tem uma outra aqui, que eu agradeço a Deus todos os dias por cada refeição, agradeço ao entrar no hospital, ao acabar o plantão, nesse momento difícil, Ele é que cuida de todos nós. Perfeito, John. Nós temos que ter a gratidão a cada momento, né? A gratidão, outra pessoa também está colocando aqui, a Tânia, está colocando que desejo e frustração caminham juntos. Então eu vou comentar primeiro essa do John, que é o quê? Gratidão é uma coisa importante na nossa vida. Gratidão porque eu acordei, gratidão porque eu vejo o sol, porque eu vejo o mar, porque eu vejo uma criança, porque eu estou na rua, porque eu estou caminhando, porque eu tenho um trabalho, né? Porque eu tenho Deus, porque eu tenho o Evangelho. A gratidão nos motiva a tornar a caminhada alegre, útil. E a Tânia está dizendo que desejo e frustração caminham juntos. As frustrações fazem parte da caminhada. O que nós não podemos é nos revoltar, é desesperar. Não. A frustração ela chega para que a gente consolide a lição. Aí o que é que a gente faz? A gente transforma a frustração em revolta. Aí é o ponto errado, é o ponto negativo. Márcia também está dizendo aqui, né? Então tudo na hora de Deus. Perfeito. Se a gente fez tudo que tinha que fazer e não aconteceu, a outra parte Deus vai fazer. Pode não ser do jeito da gente, mas eu confio que Ele sabe o que faz. Está aqui, as suas palavras são boas, fala muito de família, a nossa base. Muito bem, isso mesmo. Márcia está dizendo aqui, quando queremos tanto... Já falamos essa passagem. Ok, gente. Que bom que conversamos muito hoje. Não é? A gente podia ficar aqui a noite toda conversando, mas todo mundo tem horário, eu sei que vocês têm compromissos, não é? E domingo, se Deus quiser, a gente tem o Evangelho. Domingo às 19 horas, não é? Lembrando que às quintas, 19h30, no domingo, 19 horas. A gente faz o nosso Evangelho e a gente se encontra de novo para a gente viver a alegria do Evangelho. Vamos fazer agora a nossa prece. Aqueles que gostam de colocar a água, podem colocar, né? Diminua a luminosidade, nos preparemos, porque o passe vai ser dado, né? A espiritualidade se aproxima de nós, não é? Identifica as nossas necessidades, se aproveita desse clima de abertura, esse clima de alegria interior, para despejar sobre nós aquilo de que necessitamos. Vamos fazer a nossa prece.
Pai amantíssimo, Criador de todos nós, como é bom refletir sobre as lições do Evangelho. Como é bom saber, querido Pai, que o Senhor dá sentido a tudo que há em nossas vidas. Que o Senhor sabe das nossas lágrimas, o Senhor sabe das nossas dores, sabe das nossas fraquezas, das nossas necessidades. Nos entregamos em Suas mãos, Pai amado. Ajuda-nos nos momentos difíceis para que não nos revoltemos. Ajuda-nos a não transformar os nossos desejos em caprichos, a termos a humildade de confiar em Sua providência quando os nossos sonhos não se realizarem. Abençoa os nossos lares, as nossas famílias, os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Abençoa, sobretudo, os mais infelizes, aqueles que estão em fuga, em desespero, aqueles que não enxergam a perspectiva no horizonte. Muito obrigado, Pai amantíssimo. Obrigado pelas pétalas de luz que o Senhor derrama sobre todos nós nesse instante. Que a espiritualidade amiga derrame sobre nós o de que necessitamos. Da saúde, do equilíbrio, da fé, da coragem, da esperança, da gratidão. Mais uma vez, obrigado, Pai amado, e abençoa-nos hoje e sempre. Muito obrigado a todos. Domingo, se Deus quiser, estamos de volta. E o nosso abraço a todos. Uma boa noite e Deus nos abençoe hoje e sempre.